Olá pessoal, eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E como vocês sabem, dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, sempre nessa continuação, eu venho trazer um tema novo para aqueles que não estão acostumados a acompanhar o canal. Peço a vocês que acompanhem na página de rosto do canal Frater. Lá tem as abas vídeos, se você quiser assistir vários vídeos. E também tem uma aba escrito comunidade. Quando você clica lá tem vários temas. E esses temas eles são consecutivos. E às vezes por questão de abordagem, né? Às vezes eu entro num tema e acabo adiantando outros temas para poder, os temas novos para poder juntar aqueles temas, né? Então os temas eles próprios parece que vão ganhando vida, né? Porque vai chegando o momento de comentar cada um e eles vão não só se complementando como também eles se completam, né? É muito interessante. E hoje eu venho trazer o tema regras físicas, regras naturais, né? E também vou dar uma pincelada em regras sociais, né? Essas três, esses três tipos de regras, essas três questões de regras são importantes. É importante a gente definir essas regras porque isso é muito importante para a gente entender a posição onde fica localizado, né, no meio disso tudo o autista, né, ou a autista. E apenas sabendo, né, como que funciona essas regras, né, onde que a ciência está nisso tudo, onde que a sociologia, a filosofia, a psicologia está nisso tudo, né? Porque a sociedade ela tem uma característica, logicamente uma característica dela, o mundo natural uma característica dele e o mundo físico uma característica dele. Então quando eu ouço, né, os canais, principalmente os canais racionalistas e os canais agora que tá bastante frequente os canais ateístas, às vezes eu vejo alguns ateístas argumentando, né, que são coisas naturais, que acontecem naturalmente, só que eles remetendo como se fosse o universo, né? Então, assim, o universo ele não é natural, né? Ele é físico, né? O termo natural, ele é um termo que ele começou a ganhar corpo e a ganhar significado a partir do momento que a natureza, né, propriamente dita, ela passou a existir, né? Então, como a gente entende dentro da ciência que a natureza, da forma como nós vimos ela hoje, ela nem sempre existiu, né? Ela foi ganhando corpo, ganhando nichos ao longo das transformações do ecossistema, né? E das transformações do próprio planeta. Então a gente pode entender que houve uma época, né, em que as coisas eram físicas, né? Onde as regras eram apenas físicas e depois, com o advento da natureza, as regras passaram a ser também naturais, teve regras naturais, né? Como por exemplo, antigamente, duas pedras se chocavam e não ocorria morte, porque não tinha vida, era apenas objetos inanimados que se chocavam. Hoje, com o advento da natureza, se duas vidas se chocarem, pode haver um termo diferente do termo da regra física, que é o termo da morte, né? Uma vida pode morrer. E com o advento da natureza, várias outras vidas podem ser impactadas, porque existem vidas microbiológicas, né? Existem vidas do reino animal, reino vegetal, reino fungi, né? Então,
a gente precisa categorizar, né, associar essas três coisas também, para a gente entender aí, né, que cada momento teve a sua formação e que existem regras que são diferentes. A gente não pode misturar, né? As regras naturais, elas não são as mesmas regras das físicas, porque quando a gente tenta tornar conversível, né, ou seja, comunicável, né, as práticas naturais com práticas físicas, a gente percebe que a gente precisa se transformar para poder adentrar no mundo físico, né? Como por exemplo, dependendo de onde a gente vai se locomover no mundo físico, né? A gente vai fazer uma viagem daqui até o espaço, a gente precisa de uma nave apropriada para isso, porque senão, nas condições que estão no espaço, a gente não consegue viver, né? Porque as condições são outras regras, né? Isso é que é interessante, tá? E depois a gente vai tentar entender gradativamente como que chegou no todo que é o social e se a sociedade ela faz essa delimitação, se ela separa esses conceitos, né? E até onde que isso é benéfico para nós ou não. E logicamente o porquê desse tema também, né? Porque o autista ele está muito mais focado na sua aprendizagem, que é uma aprendizagem mais primitiva, né? Que é aquela aprendizagem dos conceitos, que são conceitos menos sofisticados, porque o conceito sofisticado não interessa muito ao autista, né? Ele foge o olhar, ele foge a sua conduta, ele muitas vezes quando muitas pessoas estão olhando uma coisa, o autista está olhando outra. Então o autista ele se esquiva dessa sofisticação e da modernidade, né? Então nós podemos dizer que os meios mais primitivos ainda afloram no desenvolvimento do autista, né? Só que a gente precisa conhecer esses meios primitivos para a gente entender aí como é que a gente poderia se relacionar melhor com o autista, né? E tentar dialogar com ele, né? Promover aí um diálogo, nem que seja um diálogo mais primitivo e primordial, né? Mas para que ele exercite essa questão do diálogo que a sociedade entende como uma ferramenta importante para o desenvolvimento, né? E para a gente entender, para a gente começar a adentrar nesse mundo espectral, a gente precisa entender, começar a entender da base, né? E a base, ela começa no físico, né? Porque a gente tem que entender o primórdio, quando a gente fala, é tudo aquilo que antecipou a era que nós estamos vivendo hoje, né? Então, se a gente vive uma era social moderna ou pós-moderna, antes dessa tinha uma moderna e antes da moderna tinha outro estilo de sociedade e antes desse outro estilo tinha mais um. Aí as coisas elas foram evoluindo para novos estilos e dentro dessa evolução de novos estilos existiram motivos para esse tipo, seja de evolução, seja de mudança mesmo, que às vezes não tem evolução, às vezes apenas uma mudança, ou às vezes a sociedade até regride, ela até volta às suas origens, né? Como hoje nós podemos entender que muitas pessoas estão voltando ao estilo retrô, que antigamente era uma coisa, até pouco tempo era uma coisa ultrapassada, né? E antigamente era curtia-se, né, esses estilos, e hoje numa era moderna tem pessoas que voltam a curtir e a seguir, né, e a apreciar esses estilos retrô, né, que são estilos passados. Hum, uma coisa interessante também, se o autista ele tem mais afinidade, né, com o estilo primordial e primitivo, com os estilos mais primitivos, seria interessante você decorar a sua casa ou o ambiente que o ente querido autista vive de maneira
retrô, essa é uma questão que muitos familiares devem se questionar, se perguntar, né? Dependendo do estilo retrô, isso vai ajudar na comunicação do autista? De repente, interessante isso, né? E aqui no tema, se eu não me engano, há 2 dias atrás, eu não vou colocar na página, porque o meu computador ele tá travando bastante, mas eu coloquei, se eu não me engano, há 1 ou 2 dias atrás, a questão do porquê que no hinduísmo ah, incentiva-se as pessoas a se ornarem, né, de coisas naturais, né? Como, por exemplo, fazer uma maquiagem, mas uma maquiagem com coisas naturais, né? Colocar um colar, por exemplo, mas um colar natural, né? Feito de galhos de árvores, por exemplo, seja um brinco, mas um brinco feito com coisas de árvore. E eu não preciso assim me esforçar muito, já que eu fiz toda essa introdução a respeito da, dessa tendência mais primitiva ou primordial do autista e se isso seria benéfico ou não. Eu não preciso me estender muito nisso para que vocês entendam do porquê que eu tocaria nesse assunto nos próximos temas ou até mesmo nessa própria live, né? Mas também não seria difícil vocês entenderem do porquê que isso é interessante a gente procurar saber, porque as culturas mais orientais, as culturas mais próximas do naturalismo, ou próximas ali do mundo físico, né? Essas culturas que são mais pareadas com a questão assim da natureza, essas culturas elas estão mais próximas, né? Não é à toa que eu fiz um vídeo falando que o hinduísmo é uma filosofia que respeita muito o autismo. Não sei se eles têm essa intenção ou se eles fazem isso de maneira natural, mas de qualquer forma é isso que acaba acontecendo, porque eles acabam adentrando muito nesse vitriol, né, que é o vitriol espectral, né, que é uma condição ou um estilo, né, ou uma situação espectral. E essa situação espectral é aquela situação em que a pessoa valoriza, né, a natureza mais do que a sociedade propriamente dita, e a sociedade dita civilizada, né, aquela sociedade que você precisa, por exemplo, ter uma roupa feita de tecidos industriais para você ser encarado como uma pessoa que que esteja dentro de uma norma culta social ou de uma norma regrada social, né? Ah, então alguns estilos assim artísticos eles vêm quebrando isso para tentar mexer com isso, né? Saber até que ponto nós estamos presos a isso, até que ponto nós estamos enlaçados a isso, né? Nós estamos ali dominados por essas tendências, né? E também isso é falado muito nas disciplinas escolares, até mesmo por questão de libertação da consciência humana mesmo, né? Onde o ser humano ele não deveria se sentir tão aprisionado para que ele pudesse estar mais livre, né? Ou sentir-se ou condicionar-se na, na condição mais livre para poder atuar como um ser pensante na natureza e não como um ser subdominado, né? Ou dominado pelas tendências mais modernas, né? Logicamente que não há nada demais em a gente apreciar tudo aquilo que a gente conquistou, mas as coisas elas têm que ser ponderadas porque dependendo da condição existem também alguns exageros, né? Como por exemplo ficar muito tempo no celular, ficar muito tempo numa coisa que acaba pelo tempo
se tornando fútil, ou sejam coisas de distrações, né, e etc. Então essa questão do mundo físico não é uma questão natural. Depois que o mundo físico ele vai dando condições, né, através de suas interatividades, né, através ali das interações físico-químicas, dando condições para a existência da vida, né, independentemente aqui da origem da vida, né, em que se questiona, mas quando chega um momento próprio para que a vida habite o planeta Terra, né? Aí começa-se a entender, né? Como a própria vida que começou a questionar a, as outras existências, né? E o seu status de existência no planeta. É aí que começa então a, a surtir a consciência, né? Da natureza propriamente dita, né? E depois da interatividade da natureza, colhe-se, né? O ser humano começou a colher a inteligência da natureza para desenvolver coisas mais sofisticadas em prol do seu próprio benefício, da sua própria condição, né? Melhorar a sua condição de vida, não precisar se esforçar tanto para conseguir o pão, né? Criar alguns sistemas e aurir da natureza algumas facilidades que ele denota na natureza e etc, né? Então daí surge o mundo civilizado, aonde nós entraremos na questão da construção da sociedade, né? Então essa sociedade que se constrói, olhando nesse aspecto ou nessa ótica primordial, onde ela ainda não tinha sido construída, é muito interessante nós olharmos por essa ótica, porque daí a gente começa a pensar se existe alguma razão para a gente não querer. Como, por exemplo, não existiria para mim uma razão para eu não querer apreciar uma ponte de Manhattan, por exemplo, ou ponte de Brooklyn, porque foi tão bem feito e foi com um propósito tão puro, ao meu parecer. Por quê? Porque o ser humano viu na natureza que uma árvore servia de ponte e de repente ele utilizou esse conhecimento para construir uma ponte com mais detalhes, com mais regras arquitetônicas, né? Com mais regras de engenharia, e até chegar ao ponto que nós chegamos hoje de construir pontes imensas aí com várias regras geométricas, né, e tal. Não vejo nada de mais nisso e vejo aí uma conexão muito importante para o autista, porque se o autista ele desdenha algumas coisas por não ter uma lógica para a questão ou modo operandi dele, se ele de repente encontra, assim como eu, né, encontra uma similaridade entre a natureza propriamente dita, ou o estilo primitivo de ser ou de entender as coisas, como a ponte natural, e enxerga essa similaridade na construção social, civil, social, tá? Eu estou certo de que dessa similaridade vai existir um elo ali de consonância onde o autista aceitará apreciar, né, tanto quanto não autista, apreciar essa ponte, apreciar essa construção. Por isso que eu digo aqui para vocês, ou já disse aqui no canal para vocês, que quando eu levei o Raonic pela primeira vez no metrô de São Paulo, ele ficou extremamente fascinado por aquilo, pelo metrô. Ele brincava lá dentro do metrô, mas ele se encantava com cada detalhe que ele via. Aquele metrô vindo, abrindo a porta automaticamente, tendo os assentos. Ele mesmo assimilou que alguns assentos são para ele,
que é especial. Ele mesmo foi assimilando que tinha os toques todas as vezes que parava nas estações. Ele achou aquilo extremamente incrível e associou de maneira muito natural e de maneira muito aceita, né? Então isso despertou em mim uma curiosidade para estudar as coisas dessa forma que eu estou apresentando para vocês, porque nós precisamos entender aonde é que está esse porquê, né? Esse porquê de não aceitar algumas coisas e aceitar outras coisas, e entendendo esses motivos, essas razões, a gente procurar entender se algumas coisas são interessantes, a gente iniciar no autista ou não, né? E algumas coisas, por que que elas acontecem de maneira natural ou por que que elas acontecem a maneira de quebra de dormência, como eu citei para vocês, né? Se não for dessa maneira natural, como o elo de transição entre o conhecimento da ponte da natureza, o conhecimento da ponte de Brooklyn, ou o conhecimento ah, de uma locomotiva natural e uma locomotiva ou uma engenharia, uma forma geométrica da natureza ou uma forma geométrica social, enfim, se não for por esse elo, acredito eu que o autista irá quebrar uma dormência de maneira desproporcional e o elo entre ele e aquilo que você está propondo para ele não acontecerá de maneira natural. Então ele sentirá que existe o elo, ele sentirá que existe uma lógica, como por exemplo, eu estou pronto para conhecer o arroz gratinado, né? Um estilo de arroz gratinado, né? Um estilo de prato gratinado. Nunca experimentei e minha mãe está forçando para que eu experimente. Eu não quero porque eu sou autista, mas do muito oferecer, eu acabei quebrando essa dormência de seleção e acabei experimentando. Como não aconteceu de maneira natural entre a minha noção de similaridade e a similaridade social, né, por eu saber que, que aquele tipo de alimento ele é um alimento ali que faz parte, mas ele não está dentro do meu universo organizacional, todas as vezes que eu me alimentar dele, eu vou desbrandar na minha conduta uma conduta inesperada por aqueles que me ofereceram, né? É a mesma coisa uma pessoa te oferecer um emprego, sendo que você não está preparado para o emprego. Ela fala, não, trabalha lá, eu tenho certeza que vai dar certo. Aí você fala, mas eu não tenho muita experiência, né? Na verdade, quando você não tem, mas você quer aprender, é uma condição, porque você selecionou aquilo para si. Mas quando você não quer, quando você não faz parte do seu rol organizacional, você não efetuou estudos para isso, não fez uma seleção própria para isso, a sua própria natureza está dizendo que não. Aí uma pessoa vai lá e fala, não, vai, tenta uma vez, por favor, porque eu tenho certeza que vai dar certo e tal. Aí você vai lá e de repente você comete um erro lá no trabalho e pronto, né? A pessoa entendeu que você não estava preparado, né? É mais ou menos isso, né? Para citar um exemplo, né? Então, o autista ele vai traçar os seus elos, né? Ele vai traçar as suas seletividades e dentro dessas seletividades o conhecimento ele é fluídico, né? Ele é um conhecimento fluídico e harmônico. Só que a grande questão aí é que muitas pessoas não conseguem enxergar o que o autista está considerando. Lembra que eu falei para vocês no vídeo da advogada extraordinária? Eu citei para vocês que ela vai construir os pensamentos dela ali com as ferramentas que ela tem. Ela está olhando a baleia e ela constrói por intermédio de emites, de sonhos, de imaginação. Só que para aquela pessoa que está fora, para aquela pessoa que está enxergando o autista, mas não sabe como o autista está pensando, nem se passa na mente dessa pessoa que o autista está imaginando uma baleia flutuando no meio da cidade.
pessoas não têm nem ideia do que está dentro da cabeça do autista, né? Do que ele está imaginando ou de que tipo de ferramentas, quais os tipos de ferramentas ele está utilizando e nem o tipo de coisas que, os tipos de coisas que ele selecionou. Então começa-se a induzir, a propor para o autista coisas para que ele, aceitando essas coisas supostamente, ele possa trabalhar, não digo o autista, mas o profissional possa trabalhar tendo como base aquilo que foi oferecido e induzido. Isso se chama sugestão, né? Você sugere, essa é uma técnica de hipnose, né? Você sugere uma coisa para a pessoa ficar hipnotizada naquilo, né? Algumas vezes dá certo, algumas vezes você sugere, o autista gosta, mas algumas vezes não. Como eu disse aqui para vocês, eu coloquei um vídeo aqui do Raonic e ele claramente fez um sinal, era um sinal, era, eu não lembro se era mantra que falava, né, o tipo de mantra que são sinais com a mão, ou se os mantras eles são comunicativos, né? Eu precisaria ver isso, mas tem um estilo de sinalização oriental que é com as mãos, né? E o autista estava fazendo isso, o Raonic estava fazendo isso naturalmente, e aquele significado das mãos significa que ele não tinha interesse naquilo que estava sendo proposto para ele. Só que muito amigavelmente e muito harmonicamente, ele estava sinalizando, né, fazendo um gesto com a mão. Isso está no meu vídeo, né, o autista e os Diamonds, né? Assistam lá, cliquem na aba vídeos e assistam o vídeo O Autista e os Diamonds, mito ou verdade, né? Lá eu vou estar especificando para vocês que o autista ele faz gestos com as mãos e esses gestos que ele faz com as mãos, eles querem dizer muitas coisas, né? Assim como existe hoje uma ciência que estuda o comportamento, né? E os gestos de olhar, né, o gesto facial, que quer dizer alguma coisa na conduta da pessoa, né? Então, assim, algumas pessoas querem propor para o autista fazer uma sugestão e essa sugestão ela precisa ser aceita, né? Se o autista ele não aceitar e a pessoa ficar insistindo, se o autista ele for um autista expansivo, né? Que é um autista que curte ainda se revelar, é mais extrovertido, ele quer se mostrar, ele quer conhecer as coisas, ainda é menos impactante, porque ele está, ele está para conhecer coisas novas, ainda que ele seja seletista. Mas se for um autista introvertido, essa insistência ela pode ser danosa, né? Você pode danificar ali, você pode causar um dano moral no autista. Por quê? Porque quando ele se reclui para fechar algumas coisas, algumas técnicas propriamente dele que ele não quer dividir com a sociedade, né? Ele não quer nem coletar coisas da sociedade, ele quer usufruir as técnicas dele mesmo, né? E por que ele consegue fazer isso? Porque as regras naturais e as inteligências na natureza propriamente dita, elas estão disponíveis, como por exemplo, a inteligência existente por trás da iluminação. Isso é uma coisa disponível, que pode ser que o autista não fique pensando no seu parecer, no seu entendimento, mas que ele tem total noção do claro e do escuro, como eu já disse aqui no vídeo, onde o tema é o autista e suas essencialidades, né? Eu citei sobre isso justamente pelo fato das coisas serem simples, mas o autista ele ganha essa noção, né? Por ele ter noção de espaço e tempo, né? Às vezes mais espaço do que tempo, ou às vezes ele quase zera de tempo, mas ele tem a noção do espaço em si, senão os autistas sairiam batendo cabeça, ou escorregando, ou caindo muito, né? Então eles têm essa noção muito bem pré-determinada, justamente
Isso fortalece a minha tese de que ele é mais sintonizado com a questão do primórdio, a questão primitiva do conhecimento. Então ele traça esse elo, aprende com a natureza propriamente dita, consegue, por exemplo, caminhar, consegue não cair mais, ficar de pé, consegue dar os seus primeiros passos na infância, consegue correr, consegue fazer exercícios, consegue. Então assim, ele vai se desenvolvendo à medida em que ele vai interagindo com a inteligência que está disponível para ele, e não aquela inteligência que é coercitiva, que é a inteligência social, né? E o contexto social que é inserido. Muitas vezes é inserido e ele não tem uma apresentação do mínimo interesse por essa inserção, tá? Então nós temos aí um elo entre três tipos de inteligência, que é uma inteligência social, uma inteligência natural e uma inteligência físico-química, né, mais na sua forma primitiva, tá? Ah, o autista que possui a inteligência numa forma muito primitiva, como essa forma físico-química, é um autista que vai se recluir mais. Vocês conseguem entender isso? Porque a parte físico-química ela está muito mais longe da sociedade do que a parte natural. Por isso que você não pode dizer que uma reação físico-química universal é uma coisa que acontece de maneira natural. É uma coisa que acontece de maneira física, né? A maneira física é onde ou quando a natureza ainda não se predisponibilizou. Então são coisas que acontecem de uma maneira muito mais primitiva do que a natureza, né? Do que os primórdios da natureza. Isso significa dizer que os cursos relacionados ao naturalismo são muito mais benéficos para o autista, né, do que, por exemplo, você inserir o autista dentro de um universo onde o conceito primitivo ele é mais físico-químico, como, por exemplo, um conceito não digitalizado, porque o digitalizado ele tirou, né, do físico-químico e transportou aqui para o conceito social. Né? O computador, por exemplo, ele é físico-químico, ele tem utiliza da inteligência físico-química, né? Só que o computador ele é oriundo, né, do protótipo de uma invenção social, né? Socializada. Então ele está inserido, né? Ele está inserido, ele tem esse potencial de ocasionar uma inserção da pessoa que tem acesso ao computador à sociedade, né? Então isso seria um ponto positivo. Por exemplo, o autista gosta de computador, deixar ele usufruir, né? Deixar ele exagerar nessa utilização dos objetos modernos e das coisas modernas, né? Das criações modernas, é uma questão que a gente pode, deve, no meu modo de ver, né? Que a gente deve analisar bastante para a gente entender aí se existe de fato, né? De fato, ferramentas que irão ajudar nessa inserção, ou se de repente o autista ele por tamanha seletividade, né, ele consiga inclusive desmistificar isso, que esses objetos eles estão pareados com a sociedade e ele, definitivamente ele não querer. Por isso que eu gosto de trabalhar com a questão da similaridade, aonde naquela frase que eu coloquei na comunidade do canal Frater, aonde se A é igual a B, independe eu ser A ou B. Agora, se A é diferente de B, então eu gostaria de ficar com A, né? Tá? Então seria mais ou menos assim. Hoje,
a ciência ela diz A é igual a B, então por intermédio de B nós conhecemos A. A ciência diz isso para nós, né? Ninguém sabe o que é A, né? Ninguém sabe o que é A. A é uma coisa que está na natureza. Nós designamos e dissemos, ó, todas as vezes que eu disser pedra, eu estou me referindo a esse objeto aqui. Então esse objeto A é igual ao objeto B, que significa pedra. Então por intermédio de B nós conhecemos A, tá? Agora, a grande questão aí, isso é a similaridade. Isso daí não teria problema nenhum para o autista. Ora, se o autista gosta, o espectro dele é toda a condição da natureza, se A é igual a B, toda a condição que está na natureza está logo no social. Então, logo, ele é socializado. Mas não, não é isso que acontece. E a grande questão aí é a gente saber se não acontece isso por conta da nossa própria prática social, em que nós não deixamos claro para o autista que A é igual a B, e no meio desse tipo de comunicação, no meio dessa comunicatividade, né? No meio dessa comunicação, o autista não consegue captar isso, não porque ele não tem essa capacidade, mas porque a comunicação ficou confusa mesmo, e ele já não tem esse interesse, ele vê aquela confusão, tanto é que tem hora que ele faz assim, né? O autista, meu filho faz muito isso, né? Você insiste em alguma coisa e de tanto você insistir ele dá um tapa já, ele não quer, né? Ou se definitivamente, né? Se a questão aí é social, se nós não deixamos essa comunicação muito clara, ou se definitivamente, né, existem outras coisas que a gente não consegue, que ficam obscuras, que a gente não consegue considerar. Essa é a razão pela qual a análise ela é muito importante. E eu deixei um curso gratuito para vocês ensinando uma análise básica, onde vocês começarão a entender a importância da análise behaviorista para que a gente consiga assimilar muitas coisas, não só do autista, mas muitas coisas do desenvolvimento do ser humano em si, né, na sociedade. Então, galera, eu acho que nessa live eu consegui esgotar 2 ou 3 temas, né? Eu dei uma palhinha para vocês sobre a questão do A e do B, que eu já tinha colocado na comunidade, onde eu disse se A é igual a B, então tanto faz eu viver em A ou B, ou se A é diferente de B, então eu ficarei em A. O autista, se ele perceber que A, o que você está se referindo, a letra A, ela é diferente de B, ou seja, aquilo que você está dizendo que é o primórdio, que é uma pedra, quando ele chegar lá na sociedade para conversar com a galerinha, com a turminha, com o pessoalzinho da escola, ele vai olhar e vai perceber que aquilo que está dizendo que é A no sistema mais primitivo de conhecimento não é B lá na sociedade, é totalmente diferente, não vai ter motivo para ele sair da condição espectral, né? Então, como realizar esse tipo de comunicação? Ora, se nós estamos dizendo aqui que o primórdio ele é mais primitivo, mais natural, por que não inicializar com coisas mais naturais, ao invés de já demonstrar o leite da caixinha? Isso aqui dá para você entender, mais ou menos, né? Mostrar o leite da natureza propriamente dita, né? De onde que ele vem, a origem, né? Por isso que tem que até parabenizar a mãe do Raonic, porque ela em uns tempos atrás ela estava fazendo a questão do hipismo, né? Que era o esporte a cavalo e isso aplicado no autismo. Olha que interessante, porque você estava inserindo ele numa condição natural, inclusive de transporte natural,
aonde todo o foco dele é pertencente à natureza e aonde ele pode fazer uma associação da similaridade entre as coisas naturais que ele tanto preza com as coisas que são utilizadas da natureza de uma maneira mais direta e natural mesmo, né? Como, por exemplo, você ter um fogão a lenha dentro de casa, né, na sua chácara ou na sua casa, juntamente com o fogão moderno. Então, no momento, você sempre faz no fogão a lenha, mas quando o autista ele estiver demonstrando que ele já conseguiu associar o fogão moderno com o fogão a lenha a ponto dele querer rejeitar a prática e a utilização do fogão a lenha, né, e substituir pelo fogão moderno, aí nesse elo de transição você começa a perceber a evolutiva, né? Diferentemente do que seria você já ensinar diretamente o fogão moderno. Ah, mas isso pode ser jargão, pode não ser, então eu ensinei o moderno mesmo. Ele aprendeu. Ele aprende. Se ele aprendeu por quebra de dormência ou não, ninguém sabe. Se for por uma quebra de dormência, o que vai acontecer? Quando ele pegar, por exemplo, um pão, que ele está acostumado a esquentar o pão na frigideira, e uma manteiga, todas as vezes que ele vê, ele vai pegar desesperadamente esse pão com manteiga, já vai correr pro fogão, já vai ligar de qualquer jeito e já vai procurar fazer as coisas de uma maneira toda desorganizada. Porque não houve similaridade que pudesse organizacionar seu tipo de conduta desde o primórdio. E o autista ele vive no primórdio. Por que, William, que ele vive no primórdio? Porque se ele não capta as coisas da maneira social, e essa é a grande temática da academia, se ele não capta as coisas de maneira social, ele não capta. E a temática da academia é como fazê-lo, como promover com que ele capte. Só resta para ele não capta as coisas sociais, só resta para ele a maneira primordial. E é a maneira que ele vai fazer. Acabou. Não tem o que discutir. Game over. Agora, se ele não faz da maneira social e também não faz da maneira primordial, ponto positivo ainda. Por quê? Porque fica um pouco mais fácil ainda do médico começar a entender que pode existir alguma outra questão que dificulte ainda mais essa questão da comunicação, que é daí que se origina outras comorbidades, como por exemplo, aí uma deficiência intelectiva, uma DI, uma DM, né? Agora, sem essa análise, sem a inserção do primordial, sem a desmistificação, como que eu vou ter base e autoridade para dizer, não, em 5 minutos aqui, eu estou concluindo uma análise aqui, fiz todas as etapas de 6 meses e tal, mas em 5 minutos aqui, depois de todas essas etapas que ele fez ali para saber se tem autismo ou não, eu acho que ele não tem só autismo, ele tem o autismo e tem mais essa comorbidade. Pum, vai lá e coloca lá no laudo, né? Sem nenhum tipo de inserção primordial, sem nenhum tipo de inserção primordial. Aí às vezes o autista está lá com os neurônios saudáveis e com o laudo rasurando a sua personalidade, rasurando a personalidade dele, sem motivo nenhum para ali estar designando o autista com diversas centenas de comorbidades, sendo que muitas vezes a inserção primordial ela não foi nem cogitada. Muitas pessoas não sabem nem o que é o primordial, não sabem nem que o desenvolvimento humano se divide, ele é dividido entre desenvolvimento social
entre o desenvolvimento primitivo, que é aquele desenvolvimento em que você sente a natureza propriamente dita, capta, os seus sentidos captam as coisas como elas são, só que você não sabe designá-las, então você dá uma perguntadinha pro seu pai: pai, o que que é isso? Seu pai fala: oh, isso daqui é o vento, filho. E o que que é o vento? O vento é o ar em movimento, filho. E o que que é o ar em movimento? As pessoas vão perguntando. O autista, ele não pergunta. Ele não tem essa questão de ficar perguntando. Mas isso não significa que ele não capte. Ele capta as coisas, os sentidos dele captam as coisas. Porque ele não vai ficar te perguntando. Ele prefere a convivência com a interatividade natural. Mas ele começou a falar, mas ele não vai te perguntar. Então, a comunicação que você tanto deseja que ele tenha, ela só vai ter utilidade, tá? Ela só começa a ter utilidade esperada, aquela utilidade que você gostaria de vislumbrar, quando o autista começar a aplicar essa comunicação da maneira que você gostaria. Como, por exemplo, você quer um sorvete, filho? Sim, eu gostaria de um sorvete. Ou não, mamãe, eu não gostaria de sorvete. Não estou com vontade de chupar sorvete. Diferentemente do autista que aprendeu a falar, mas você pergunta para ele: você quer alguma coisa? E ele não te responde, né? Ele não utiliza, ele sabe, ele aprendeu a se comunicar, mas ele não utiliza a aplicabilidade da fala para o convencional. E o convencional é aquilo que a sociedade está vislumbrando, né? É aquilo que a sociedade espera. Eu espero que quando eu pergunte uma coisa ele responda a essa. Então eu estou trabalhando o que eu quero e não o que o autista propriamente é. Agora eu pergunto para vocês: o que é o autismo? Será que você já respondeu essa questão antes de começar a trabalhar qualquer tipo de coisa no autista? Será que você já aprendeu o que é o autismo? Será que a academia ela já sabe o que é o autismo? Ou ela está tão duvidosa a ponto de deixar as coisas fluírem para ir analisando também com erros e acertos? Mas muitos acadêmicos não estão com medo de propor alguma coisa. Pois bem, é por isso que eu gosto muito da doutora Ana Beatriz. A doutora Ana Beatriz ela tem um canal, né? Ela tem um canal maravilhoso e ela fala, ela não tem medo de expor as ideias dela, ela é a representação da mulher brasileira, tá? Eu amo o trabalho da doutora Ana Beatriz, tá? Eu falei aqui não só nesse vídeo, mas já falei em vídeos anteriores que é tudo que a sociedade estava esperando da mulher brasileira, né? Que não só ela tivesse essa garra, né, de ganhar o seu espaço na sociedade, como também a gente pudesse ver aí, né, a representação acadêmica de que muitos acadêmicos estavam precisando. De uma pessoa que não tem medo de propor, de conversar, de dar cara ali na câmera para falar. E muitas pessoas já fizeram até react da doutora Ana, apontando coisas, refutando algumas coisas, mas não interessa as refutações. O que interessa é que a doutora Ana ela tem coragem, ela luta por uma causa. Dá para perceber. E a causa dela é uma causa nobre. Ela luta por uma ciência. E a ciência ela é isso. A gente não pode ter medo, porque a gente tem que tentar propor. Lamarck tentou propor, aí veio outro, ridicularizou. Não, gente. Não. Não veio outro e ridicularizou, veio outro e agradeceu Lamarck por ter ajudado a entender que não era daquela forma. Só que Lamarck ele iniciou o pensamento. Quem inicia a filosofia, ele é muito mais importante, assim como eu disse aqui de Frederic
sobre o behaviorismo, né? Que ele era muito mais importante do que outro psicólogo que estava propondo um behaviorismo mais moderno. Isso tá no meu canal, tá no vídeo do canal, né? Que tá escrito Behavior. Pode clicar na aba vídeos e ler Behavior, um dos vídeos que está escrito Behavior. Clicar lá e assistir ao vídeo, você vai perceber que eu estou falando de dois psicólogos, um contemporâneo, outro psicólogo, né, que defende um behaviorismo radical, que não é moderno, mas que tem a sua importância, se não uma importância pareada melhor ou maior do que a importância moderna. Aí eu digo para você por que a doutora Ana Beatriz ela tem tudo aquilo de seguidores no canal dela. Porque ela faz o que precisa ser feito. A ciência ela tem que dar as caras. A ciência ela tem que, por intermédio da frequência maciça, ela tem que comentar. Ela tem que propor. Olha, é assim, é desse jeito. Vamos pegar o que a gente já viu de artigo. Vamos dar mais uma pinceladinha para tentar chegar ali nessas. Se não, gente, não chega. Se a gente ficar preocupado, esses dias eu coloquei um comentário lá no Facebook. Um rapaz olhou assim e falou assim pra mim: mas de onde você tirou isso? De onde você. Gente, eu tô propondo, eu não tô propondo uma teoria e tal, mas coisas, né? Estou ali manifestando coisas que eu elaborei no meu raciocínio, de acordo com aquilo que foi proposto no tema, na temática ali, né? Eu estou num grupo, o grupo pôs uma temática, eu fui lá e comentei, né? Isso não significa assim, de onde que você tirou, de onde que você afirmou, como se fosse necessário a gente ficar citando apenas com a citação de outras pessoas é que tudo aquilo que a gente fala pode ser considerado como uma expressão digna de ser ouvida ou fidedigna e tal. Aí a liberdade da expressão aí ela cai por água abaixo, porque você está tentando se expressar, né? Então quando umas pessoas tentam se expressar e mesmo fugindo muito da realidade, fugindo muito da verdade, ela atrai um público que tem uma aproximação maior e mais efetiva da realidade do assunto para poder se manifestar ali. Mas até então, né, foi ocasionado ali por essa pessoa que impulsionou, que deu as caras para impulsionar a questão. É a mesma coisa, por exemplo, um político, né? Às vezes um político não tem experiência, mas ele foi lá e ganhou. Então ele impulsionou ali com que outras pessoas também que não ganharam se mexessem, começassem a se mexer, começassem a se assim impor. Eu não queria ser chefe, tinha medo, mas uma pessoa que foi, essa pessoa não teve medo e acabou sendo. Então na próxima vez eu quero ser. É isso. A ciência ela propõe essas coisas, né? Através de uma frequência, você vai entendendo o que você realmente é na sociedade, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Estou caminhando para quase 1 hora de live. Acho que com a vinheta vai dar essa 1 hora de live. Peço para vocês encarecidamente fazer uma doação para esse número de Pix que está aqui do lado. A doação pode ser de qualquer quantia e será muito bem-vinda. Se você quiser ser citado após essa doação, eu posso fazer um vídeo agradecendo as doações. Ou se você é uma pessoa mais resguardada, fala assim: eu fiz a doação, mas não gostaria de ser citado, eu só estou contribuindo com o canal, a gente mantém a descrição também. Se vocês puderem me ajudar com qualquer quantia para que eu possa trazer mais temas para vocês. Se você está gostando dos temas, peço para vocês compartilharem com outras pessoas que também possivelmente gostem. E peço para vocês também darem seus joinhas e se inscreverem no canal, tá? Se quiser entrar em contato com o canal Frater, na vinheta inicial e também
Na vinheta final eu sempre coloco o meu número de WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo, William Castelhana, e a gente bater aquele papo sobre o futuro do autismo no Brasil e no mundo, e também a gente procurar desenvolver um trabalho de formação de opiniões ou de construção científica dentro do mundo acadêmico aí relacionado ao universo autista. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu aguardo vocês então, como sempre, na próxima gravação. Oh.